Continue. Bem, pessoal, muito boa noite, saúde aos meus amigos, integrantes aqui do Direito Médico com Vinho. É um prazer. Saúde a todos. Saúde a todos. Saúde a todos. Um brinde. Paz e saúde. Paz e Bem, saúde. Hoje conseguimos finalmente viabilizar o nosso primeiro encontro com os 6 integrantes do Direito Médico com Vinho. Para quem tem curiosidade, sempre se interessou em saber que grupo é esse, é um grupo de advogados que se tornaram amigos durante a pandemia e que se conheceram em um grupo de um curso online que estávamos fazendo. E em uma das reuniões, um apareceu com uma taça, um provocou o outro, e um foi se reunindo com o outro e começou uma conversa no WhatsApp, mas é legal a gente destacar que o primeiro nome que foi dado ao grupo foi esse que ficou, foi Direito Médico com Vinho, e com isso nós nos tornamos aí alvo de especulação, alvo de cobiça e alvo de muita inveja. Mas estamos aqui hoje reunidos. Nosso interesse é conversar sobre os assuntos do dia a dia, porque bagunça e outros assuntos é lá no nosso grupo de WhatsApp. Aqui vamos trazer um pouquinho de informação sobre direito médico com vinho. E aí, queria ir apresentando um por um dos nossos membros, para que a gente possa, então, tornar público o nosso grupo. Queria apresentar em ordem alfabética, deixa eu ver se eu não vou errar. Primeiro, o nosso grande amigo Elvésio. Elvésio é o nosso advogado do estado de Minas Gerais. Ele reside em Divinópolis, né? Que ele gentilmente trata Belo Horizonte como sendo parte da grande Divinópolis, né? BH é uma cidade dormitório de Divinópolis. Então, Elvésio, bem-vindo. Obrigado, Léo. Um prazer estar reunido aí com essa turma toda aí, né? Graças a Deus é o primeiro encontro de vários outros que virão, né? Então, assim, a gente esperava com muita ansiedade esse momento, da gente estar reunido, né, os 6 juntos aqui. A gente espera, num outro momento, fazer isso de forma presencial, né? Uma boa noite a todos, né? Espero que a gente possa transcorrer essa discussão hoje da melhor maneira possível. Na sequência, se eu não estou errado, é o nosso grande José Carlos, prefeito de Avaré, dono da represa. Boa noite, Zé. Tudo bom? Boa noite, Leonardo. Tudo bem? Paz e saúde a todos. Doutora Juliana, doutor Elvésio, doutora Patrícia, doutora Luciana, meus amigos do coração que nascemos aí desse grupo. Sou aqui de Avaré, né? Nosso querido interior, onde falamos leite quente, porta e porteira. E, através desse grupo e da amizade que nasceu, nós temos trabalhado bastante a questão do direito da saúde, como nós vamos discorrer aí. Bem-vindo a todos e, mais uma vez, paz e saúde. Obrigado por este momento tão especial. Bem, eu preciso me adaptar à questão do YouTube, né? Então, sempre tem que falar, quem está nos assistindo, curte, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, que a gente tem que chegar a 100 inscritos para conseguir dar um nome no canal. Então, nos ajudem. Agora, nossa colega de Santo André, Juliana. Bem-vinda, Ju. Olá, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, realmente, como nossos colegas já falaram. Esse encontro era muito esperado, é um encontro icônico, é o primeiro de muitos que virão, e é uma imensa satisfação poder compartilhar com vocês um pouquinho da nossa troca diária. É isso aí, Ju. Bem, sou Leonardo, sou advogado aqui em São Paulo, e eu estou muito, muito feliz mesmo com esse encontro. Espero que a gente reproduza, né, um pouquinho do nosso conhecimento aqui, mas de uma forma mais descontraída, e principalmente para quem tem interesse e seja leigo, né? Então, que venham os próximos. Agora, a nossa amiga que nasceu, que reside na cidade errada, porque ela adora o frio, ar-condicionado no 16, mas mora em frente
à praia. Lu, bem-vinda, doutora Luciana, No de calorzão Recife. de 26, né? No calorzão de 26. Boa noite a todos, boa noite, meus amigos. É uma alegria chamar vocês todos, vê-los todos aqui, chamá-los de meus amigos, mesmo com essa distância aí que nos separa, mas o coração nos uniu, o conhecimento e o amor ao direito médico e da saúde, que é a nossa grande paixão diária, que a gente discute todos os dias e conversa, e, enfim. É realmente um prazer enorme estar aqui, e eu sou uma das mais resistentes à vida do vídeo, por incrível que pareça, mas estou aí lutando, superando essas dificuldades para estar aqui e fazer parte, porque eu faço muita questão de fazer, eu me sinto honrada, né? Eu me sinto escolhida aqui por cada um de vocês, e eu só quero devolver realmente essa confiança, essa amizade, esse carinho todo que vocês têm comigo, e entregar também para o nosso público, nossos clientes, nossos amigos, nossos seguidores, como eu havia falado lá no Instagram, né? A informação de qualidade, né? A técnica que todos nós temos e que vamos trazer aí para esse nosso público, né? E através desses nossos encontros. E aí vamos começar essa conversa boa aqui, né? Você vai passar aí para a Patrícia e a gente vai começar essa conversa boa aqui só para eles sentirem o comecinho do que vai ser esses nossos encontros. É isso aí, bem-vinda, Lu. E agora a advogada aqui do Paraná para baixo manda em tudo, Patrícia, dona de toda a região, advogada no Paraná, advogada em Rio Grande do Sul, mas originária do Rio Grande do Sul, hoje no Paraná, em Ponta Grossa. Patrícia, bem-vinda, doutora. Boa noite a todos, boa noite, Léo, Ju, Elvésio, José, minha querida Lu. Nós estamos nas pontas aqui, né, Lu? Você em cima e eu embaixo. Então, gaúcha é que nem erva daninha, onde cai se cria, né? Então, nasci no Rio Grande do Sul, já morei no interior de São Paulo, em São Paulo, e acabei me espraiando aqui pelo Paraná. É um prazer muito grande, né, fazer parte desse seleto grupo cobiçado, né? Muito cobiçado. E como todos falaram, né, é muito gratificante a gente estar entre os pares, entre amigos, com os mesmos objetivos, né, com o mesmo gosto pelo vinho, pelo direito médico. Então, apesar de estarmos, né, Lu, distante fisicamente, mas a gente estamos unidos porque temos propósitos em comum. Então, isso é muito bacana, a gente poder compartilhar, aprender, ensinar. Então, acredito que este será o primeiro de muitos encontros aqui, né? É isso aí, Paty. Bem, todos devidamente apresentados, a gente tentou criar uma dinâmica, né? A gente tentou criar algum roteiro para que a gente pudesse seguir e trazer alguma coisa para o público de uma forma organizada, né? Então, agora, a gente vai trabalhar um pouquinho com os destaques, né? Como nós somos um grupo de diversos locais diferentes, diversas cidades diferentes, o que está acontecendo aqui em São Paulo, às vezes pode não ter relevância lá para a grande BH, né? Principalmente ali em Divinópolis, né, Elvésio? Então, começar pelo Elvésio. Elvésio, mas primeiro de tudo, hein? Tá tomando vinho? Quer apresentar seu vinho? E qual o destaque que você traz para a gente aí? Que notícia, que fato você gostaria de trazer para a gente? Bom, vou apresentar meu vinho, né? O meu vinho é aquele que está do meu lado, né? Eu não vou nem falar a marca, não, porque não tem patrocínio ainda, né? Esperando o Ferrigol. Esperando o Ferrigol. Mas o destaque que eu tenho trazido, que eu gostaria de estar trazendo para vocês, justamente que quintal de casa, que é Belo Horizonte, né? Então, nós estamos vivendo aí diante dessa pandemia, né, sem precedente, que requer uma aprendizagem, né, de diferentes formas da gente se relacionar e viver em espaços coletivos. Então, o Estado de Minas Gerais, o prefeito de Belo Horizonte, ele publicou um decreto que, ao meu ver, e também até ao ver das pessoas da área de educação, ele inviabiliza o retorno do ensino fundamental nas escolas particulares.
né? Então, ele publicou um decreto aqui, que esse decreto, né, ele cria umas microbolhas que é possível, né, das escolas particulares, elas darem seguimento às suas instituições de ensino. Então, é esse destaque que eu gostaria de trazer para essa semana, tá? Para esse encontro. Se você depois quiser fazer um texto, alguma coisa sobre esse decreto, a gente publica no Instagram ou a gente ajuda a divulgar, porque é um prejuízo tremendo, né? Vamos lá. Sim. Meu amigo Zé Carlos, e aí, na sua cidade, em Avaré, ou na sua região, o que a gente tem de importante, o que você gostaria de destacar e trazer para a gente? Sim, eu primeiramente eu quero apresentar o meu vinho. É um vinho Origens da Casa Geraldo de Andradas. Aliás, poderia até nos patrocinar, né, junto com o pessoal da Ferrigolo lá no Rio Grande do Sul. É uma casa que sempre que eu vou a Minas, eu faço questão de ir lá visitar. Essa safra aqui ainda é de 3 meses atrás. Então está acabando, né? Mas o que eu queria destacar aqui na nossa região são 2 fatores. Na verdade, 3. Primeiro, que a nossa cidade vizinha aqui, Botucatu, que é conhecida nacionalmente pela saúde, ela realmente conseguiu imunizar toda a sua população. Esperam-se, nos próximos 15 dias, uma redução drástica dos casos de Covid do município, né? E o que eu quero também ressaltar, por conta de vacinas, que acho que veio da União, aqui em Avaré começou na data de hoje, as pessoas de 40 a 59 anos serem vacinadas também. Então, é um grande alívio, um grande alento para a população. Não que vai ter que deixar de usar máscara, tomar as medidas necessárias de isolamento, usar o álcool em gel, mas isso é um grande alento, principalmente para as pessoas que estão com essa situação, pessoas que tiveram os seus entes queridos, e não foram poucos. Na última semana aqui, contabilizaram 13 pessoas falecidas, né? Então, e na cidade vizinha, que é a Taquarituba, que é um celeiro conhecido também aqui, grande produtora de feijão e soja na região, hoje foi decretado o lockdown no município por completo. Me parece que inicialmente durante 10 dias, mas talvez se estenda para mais dias. Então, é isso que eu venho falar nesta situação. Como o doutor Elvésio disse, é um momento ímpar de todos os sentidos, em relação à psicologia das pessoas que tiveram seus entes queridos falecidos, em relação àqueles que ficaram, né? Mas nós temos que lutar e buscar e dar fé e esperança para esses que estão aí. Esse é o meu recado. Até para acrescentar, Catanduva também decretou lockdown hoje, aqui no estado de São Paulo. Está gravíssimo a contaminação no estado de São Paulo. Então, nessa região de Catanduva, você falando da sua região, então, sem vacina e sem consciência, a gente não vai andar nessa pandemia, não. Aqui, o meu destaque aqui de São Paulo... antes, estou tomando o meu... É a Ju. Pulei. Então, Ju, região de Santo André, qual o teu super destaque para a gente? O que você traz da tua região ou em âmbito nacional? O que você gostaria de trazer para a gente, Ju? Eu estou aqui tomando um vinho da Vinhos Ferrigolo, do Rio Grande do Sul, né? Também, se quiser patrocinar o grupo, será muito bem-vinda essa vinícola. E, na verdade, o meu destaque é em nível nacional, que eu chamo atenção para a resolução recentemente expedida pelo Conselho Federal de Medicina, a resolução 2294, de 27 de maio de 2021, que trata das questões éticas envolvendo reprodução assistida. Ela trouxe algumas alterações pontuais, que são, assim, de suma importância, e ela, por consequência, revogou
a resolução que tratava sobre esse assunto, sem revolução, só resolução, por enquanto, a resolução 2168 de 2017, e uma das coisas que me chamou a atenção foi a questão do descarte dos embriões excedentários, que após 3 anos ou mais é possível, já se falava nisso na resolução revogada, porém agora demanda autorização judicial, o que é uma coisa boa, porque isso traz mais segurança para os profissionais que trabalham com reprodução assistida. É isso aí, Ju. Tema polêmico, né? A questão da reprodução assistida é muito polêmico. Vale uma conversa aí, né? Vale uma conversa nossa aí para o futuro. Vale. O tema é riquíssimo. Com relação a essa vinícola do Zé, super comentada aqui no estado de São Paulo também, todo mundo querendo conhecer. Será bem-vinda aqui, né, Zé? Se ela quiser que a gente deguste os vinhos dela. Bem, exatamente. Eu gostaria de destacar meu vinho. É um vinho que eu gosto muito. Eu comprei algumas garrafas durante a pandemia. É um vinho português. O nome é engraçado, Marufa, que é a inicial das letras dos filhos do enólogo responsável por esse vinho. Um vinho muito bom, típico vinho português, bem encorpado e com esse frio cabe muito, vale muito a pena. Quem quiser conhecer, eu deixo sempre como dica. Ponto de direito médico importante, gostaria de destacar uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal aqui em São Paulo contra a ANS. Então, olha só, o Ministério Público Federal demandando contra outro órgão do Executivo Federal, contra a ANS, e essa ação tem por objetivo afastar as restrições com relação ao limite de sessões multidisciplinar para os tratamentos daquelas crianças que têm aquela condição especial do autismo, né? Então, essa ação foi distribuída, está na 2ª Vara Federal aqui de São Paulo. Quem quiser o número depois, manda a mensagenzinha aí pelo chat aqui do YouTube, eu passo o número, e foi deferida a liminar. Então, hoje, os planos de saúde devem, então, fornecer o tratamento multidisciplinar aos autistas sem limite de sessões, tá? Existem discussões com relação a tudo bom, excedeu o limite, então pode cobrar coparticipação, aí uma outra questão, mas hoje, então, esse ponto que preocupava as mães, que traz muita dor de cabeça com relação ao número de sessões, está superado, os planos de saúde não podem, então, limitar. Foi esse o meu destaque, achei importante trazer. Quem quiser cópia da discussão, também pede ali pelo chat, que eu tenho cópia da decisão também. Tá bom? Então, agora passamos para Luciana, Recife. O que você traz para a gente, Lu? Eu trago aqui o braço de vocês no Nordeste, né? Aqui o braço de vocês no Nordeste. O que eu trago para vocês, em primeiro lugar, é o tal do vinho, né? Esse aqui, hoje, eu não sei como é que vai ser nos próximos dias, mas o que eu tenho aqui na minha frente hoje é um Malbec, é um vinho até um pouco forte, né? Assim, para mim, mas é uma surpresa boa, porque é um vinho aí argentino, que é um vinho com preço bem acessível, aí, gira aí de 80 e poucos reais, até 100 e poucos reais, mas da vinícola da família Rotini, né, que é uma das mais antigas e reconhecidas vinícolas argentinas, e aí, bom, é uma experiência, né? Ele tem um perfume aí diferenciado, tem uma cor bonita na taça, vale a pena brindar, principalmente com vocês, disso aqui para maior, né? Uma bebida como essa. E como destaque, eu acho que não poderia ser diferente, principalmente para mim, que estou super engajada e ligada nessa coisa nessas campanhas de vacinação, através do movimento que eu faço parte, que chama Unidos pela Vacina, é um movimento nacional, é um movimento que está aí no país inteiro, nos quase 5.700 municípios que tem no Brasil, ajudando a viabilizar a vacina
para todos, né, acelerar o processo de vacinação. Como? Unidos pela Vacina é um movimento de ponte que liga empresários, doadores aos municípios, né, ao poder público. A gente está aí, eu estou liderando esse movimento em Alagoas, em Pernambuco a gente está super bem, a gente tem outra líder aqui em Pernambuco e a gente foi dar uma força lá em Alagoas. E esse movimento, ele faz o quê? A gente vai lá nas prefeituras, conversa com o secretário, conversa com o pessoal do PNI, coordenador e chefe, e a gente vê que eles precisam ali naquela estrutura deles para fazer a vacina chegar no braço, entendeu? E para que a gente não perca essas vacinas, não perca doses de vacinas, como aconteceu já aqui em Pernambuco. A gente teve aqui uma cidade, nós perdemos 3.000 doses de vacinas aqui no interiorzinho, e isso dói muito na alma, porque está todo mundo atrás desse negócio, todo mundo querendo vacinar, e quando a gente vê uma coisa dessa acontecer, a gente fica realmente com a alma doída. E a gente tem municípios muito pobres, a gente tem municípios com pouca arrecadação. Para você ter ideia, Alagoas tem 102 municípios e desses 102, quase 50 tem menos de 10.000 habitantes. Então, assim, é uma situação de muita dificuldade. Muitos de nós podemos doar e nem sabemos. Uma caixa térmica com termômetro custa, em média, uns R$300. E muitas vezes o município precisa de 5 caixas térmicas, cada um doa uma, sei lá, e eles chegam na zona rural e eles levam a vacina para as pessoas, enfim. E eles têm como armazenar corretamente essa vacina, tomar conta da temperatura para não perder. Então, o movimento é isso. O movimento, ele vai lá, vê a necessidade do município em relação a essas caixas térmicas, eventualmente aquelas câmaras para armazenar, principalmente a Pfizer, para que o município seja elegível para receber a Pfizer, né, por conta da questão do armazenamento, e aí tem o GELOC, tem alguns itens que esse movimento está aí trazendo, fazendo essa ponte entre as empresas, grandes empresas estão doando, a gente tem uma empresa assumindo, a gente tem uma empresa que assumiu o estado Tocantins inteiro, a gente tem a doação afetiva, né, daquela pessoa que eu sou do interior, não sei aonde, minha cidade está precisando, vou lá, movimento empresário, então assim, é um movimento lindo, qualquer pessoa pode fazer parte dele, divulgar e contribuir no país inteiro. Tem o Instagram deles lá, que é o @Unidos pela Vacina, e todos vocês estão convidados para isso. É mais um projeto que muito me honra nesse momento. Esse é o meu destaque. Eu tinha visto diversas inserções desse Do site, movimento. desse Instagram, Eu fico muito feliz de saber que o Botucatu está aí, né? Lá em cima, mas sei também que a gente está com muita dificuldade no estado de São Paulo, a gente teve uma dificuldade enorme em Franca recentemente, né? E mais os outros municípios que vocês citaram aí, mas eu quero dizer que é possível a gente dar um jeito de sair, sabe por quê? A vacina no braço, ela é essencialmente condição de vida hoje para todos nós, mas ela é condição de volta da economia, volta da vida. Os empresários estão aí também contribuindo por conta disso, claro. As pessoas querem ver a vida voltar economicamente falando. Então, para a economia voltar, a gente tem que estar tudo vacinado, tem que ter essa vacina que a gente chama de rebanho aí, para que a gente tenha essa segurança de poder voltar a trabalhar, voltar a produzir e reaquecer aí a economia. Para que mas tem um aspecto também muito importante, Lu, que eu destaco, que é uma libertação psicológica, né? A pessoa, todo mundo ficou totalmente surpreso com a pandemia, depois incerto com relação à vacina, aí a vacina chega, não tem no primeiro momento uma distribuição uniforme, estados com mais, estados com menos. Mas a ideia, Léo, deixa eu interromper, a ideia justamente do Unidos pela Vacina é que a vacina chegue e seja aplicada. Exato. Porque não adianta chegar e a cidade não poder receber porque não tem uma câmara para guardar. Não adianta chegar e o cara que está lá na zona rural não ter acesso, não conseguir receber porque não tinha uma caixa térmica que o agente de saúde Exato. aplicar. Exato. Entendeu? E a gente não pode, enquanto sociedade civil, suportar essa situação esperando que, porque é obrigação do poder público, sei lá, que eles vão lá e resolvam coisas que a gente pode, com união e de forma apartidária, que é super importante dizer isso,
que não tem nenhum movimento político dentro disso, absolutamente, pelo contrário, inclusive, a gente não tem nenhum vínculo com política nenhuma. O que a gente tem com questões, não é nem política, é com poder público, porque a gente precisa chegar nos municípios, e a gente só chega nos municípios através da Secretaria de Saúde, dos prefeitos, né, e do pessoal da coordenação aí do programa de imunização. Mas é isso que você está falando, é uma expectativa muito grande, né? E também tem um trabalho de conscientização aí por trás também, né? Da necessidade de todo mundo tomar essa vacina, que nem todo mundo quer, mas para quem quer tem que chegar, e vacina ainda, deixo meu recado hoje aqui, né? Não tem nome para vacina boa vacina no braço. Vacina que tiver no seu braço é a vacina boa, é a vacina que você precisa tomar. Tem que estar escolhendo. Muita gente não conseguiu chegar onde a gente está chegando hoje. Muita gente ficou no caminho. 490 e tantas mil pessoas ficaram pelo caminho sem ter essa chance de tomar qualquer tipo de vacina. É até ofensivo. Você imaginar querer escolher vacina. Infelizmente, chegar à marca absurda de 500 mil de vidas perdidas não está longe. Paty, e do Rio Grande do Sul, o que você traz para a gente, ou do Paraná? Qual vai ser o seu destaque e o seu vinho? Eu estou compartilhando com a Ju, né, Ju? Então, vamos fazer propaganda da família, né? Porque eu sou descendente de italianos, então tenho tios que produzem, primos que produzem, né? Alguns familiares produzem só para consumo próprio mesmo, né? Com os parreirais, enfim. E esse aqui é um Bordeaux da família Ferrigolo, lá da região de Frederico Westphalen. Então, esse é o meu brinde aqui, o meu compartilhamento, né, para o primo aí. Primo, ó, tamo aí. Né, Ju? O pessoal também está querendo degustar também, né, do vinhozinho aqui da família. É isso aí. Nossa, a gente está super curioso aqui no Nordeste. Com certeza. Pois é, acho que por isso que eu fui aceita no grupo, né? O grupo Direito Médico com Vinho. Vamos achar alguém que tenha família produtora de vinho para a gente conseguir, né? Regar os nossos encontros. Foi proposital, Paty. Agora, e seu destaque? Aqui. E o seu destaque da região, Paty? Qual a sua notícia, o fato que você queria destacar? Eu vou trazer dois bem curtinhos, assim, são só, né, manchetes, mas eu acho interessante, até para dar digamos, um contraponto aqui, porque a maioria das notícias foram boas, né, que os destaques foram bons, né, o Elvésio trouxe uma situação mais delicada, e a gente, né, para contribuir, eu vou trazer situações um pouco também não tão agradáveis. A primeira é com relação ao sindicato, né, dos médicos do Paraná, que nós já estamos enfrentando essa pandemia há mais de um ano, e os médicos aqui no estado continuam sofrendo com a falta de equipamentos. Então, foi feita na semana passada uma denúncia, né, a diversos órgãos, né, como a Prefeitura de Curitiba, a Fundação Estatal de Atenção à Saúde também de Curitiba, ao Ministério Público do Paraná e também ao Ministério Público do Trabalho, trazendo essa situação. Outras denúncias, né, são várias, já foram feitas, né, com relação à não emissão de CAT, né, nos casos relacionados com a Covid, jornadas de trabalho excessivas, com plantões exaustivos, assédio moral em algumas unidades praticados pela chefia imediata, falta de insumos, não concessão de intervalo para descanso desses profissionais, falta de UTI, falta de fisioterapia, e a lista é gigante. Então, assim, infelizmente, a gente né, vê os profissionais se dedicando, né, muito, né, na linha de frente para ajudar a toda a população, né, tentando oferecer o melhor tratamento e sem condições mínimas de trabalho. Então, isso é muito triste, né? A gente se deparar com essa realidade, estando aí, né, há mais de um ano já enfrentando a pandemia. E como eu também tenho uma vertente criminal, né, eu também sou especialista em direito criminal, eu trouxe uma notícia bem fresquinha, de hoje mesmo, aqui também do Paraná, que 3 pessoas
foram presas, né, nesta manhã de quarta agora, numa operação desencadeada pelo GAECO, né, que é o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado aqui do Ministério Público do Paraná. É uma ação de desdobramento da operação inicial, que era a Operação Metástase, que investiga um suposto esquema de desvio de verbas da saúde em Umuarama, Paraná, e que já havia prendido 7 pessoas no mês de maio. Então, é tão triste, né? Que nem a Lu falou, a gente não vai entrar em discussão política aqui, mas é muito triste a gente perceber que diversas pessoas estão sofrendo já pela doença e sofrem ainda mais, tanto esses profissionais que eu citei acima, né, pela falta de equipamento, como as pessoas que precisam ter acesso à saúde em função de desvio de dinheiro público, né, dinheiro que sai dos nossos impostos, né, dos tributos que nos são cobrados e que são destinados à saúde e que, infelizmente, nesse país que nós temos, né, uma situação de doença endêmica com relação à corrupção, acaba sendo desviado e gerando ainda mais óbitos, né? Eu até ouso dizer que eu acho que nós temos muito mais óbitos em função da corrupção endêmica do que da própria Covid. Então, acredito que muitas mortes poderiam ser evitadas, condições de trabalho poderiam ser mais humanas, né? Se nós não tivéssemos uma corrupção tão endêmica. Então, fica aqui, né, os meus destaques, parabéns aí pela operação da GAECO também, porque eu acho que isso tem que ser reprimido mesmo, né? Esse dinheiro tem que ser investido na saúde, na segurança, enfim, né? Dever do Estado, educação, segurança e saúde, então esses desvios prejudicam de uma maneira terrível toda a população brasileira. Então, são esses os meus destaques aí, minha contribuição. Que, infelizmente, essas péssimas notícias, né, acabam camuflando que a Luciana expôs para a gente, que são tão bonitos. Bem, agora vamos ao que viemos hoje, né? Vamos situar quem está nos assistindo sobre o tema. E por que esse tema Tribunal da Internet? Porque nós escolhemos esse tema para esta Léo, deixa conversa. Eu te interromper. Pede para o pessoal fazer essa inscrição aí, vai, vamos para os 100. Vamos lá. Pede aí para curtir, por favor. Inscrição no canal, curte o vídeo e compartilha, porque alguém pode ter interesse, alguém pode também gostar desse tipo de conversa e bate-papo. E quem lembrar, interrompe e manda também compartilhar. É isso aí, Lu. Então, e a gente está esperando comentário também, né, Léo? Comentários. Baixa, né? Isso aí. Mas é só para dar joinha. Se der para baixo, a gente vai dar um jeito de cancelar a pessoa. Mas vamos lá. Ô, Léo, você sabe que até quem der o dislike está contribuindo para nós nos mantermos, sabia? Lógico, porque é integração, não é? Interação, é isso aí. Tá não tudo dá certo. para agradar todo mundo, então a gente agradece até para quem der um dislike. Gostando tanto. É isso seja, aí. Quem curte e quem dá o dislike já está julgando, né? Então já entramos no tribunal da internet. Né? Exatamente. Aí. Estamos todos no tribunal. É isso aí. Mas vamos situar que tem gente que não acompanha o direito médico, não acompanha notícias da saúde, então vamos situar. Nós estamos gravando hoje numa quarta-feira. Há 2 dias atrás, então, na segunda-feira, um site com o nome sugestivo de denuncieseumédico.com foi publicado. Um site novo, ele foi publicado. O conteúdo, né, a descrição desse site era um portal para que pacientes ou familiares de pacientes que foram vítimas de erro médico pudessem denunciar ali abertamente o caso que enfrentaram, o caso que passaram. Ali tinha outras informações no site, por exemplo, como número de pessoas que morrem por erro médico por mês, por ano, quantos países têm um alto índice de erro médico. Então, o site tinha todo um contexto para que alguém pudesse se seduzir e denunciar ali o seu médico. Existiam ali
salvo engano, 5 médicos já expostos ali. Quando eu falo expostos, é expostos mesmo. Eles tinham ali foto, número do CRM, né, da inscrição no conselho, e tinha o nome completo, exatamente como aparece no cadastro público do conselho. Então, primeiro, a grande questão foi se existia ou não a possibilidade de ter ocorrido perda desses dados pelo conselho. Acho que já foi bem, isso foi esclarecido, já acho que a gente não precisa explorar. Na verdade, eles criaram um sistema de quando você digitava o nome, ele ia buscar direto no cadastro, então acho que não foi uma violação do banco de dados, mas simplesmente usaram daquelas informações públicas, né? Então, o site tinha esse contexto, 5 médicos expostos, todos envolvidos em um erro médico de uma pessoa em Santa Catarina. E todos os dados expostos, então, dos médicos, todo o conteúdo do site ali aberto, você não precisava fazer cadastro nenhum para ingressar no site, e você tinha acesso a essa história, e esses médicos ali ficaram expostos. O site foi publicado na segunda-feira, acho que em menos de 12 horas, talvez em direito médico, em direito à saúde, foi um dos assuntos mais comentados, e em menos de 24 horas o site foi derrubado. Não sabemos ainda qual foi a ação que proporcionou a derrubada desse site, ou se quem fez o site tirou do ar porque ele chegou a um objetivo. O que nós temos de apuração, que a gente pode comentar, é que era um site .com, domínio nos Estados Unidos, com registro desse domínio em Seattle, ou seja, um site publicado fora das leis brasileiras, mas expondo pessoas aqui no Brasil, e que supostamente esse site foi publicado, desenvolvido por uma família que teve uma pessoa vítima de erro médico. Então, esse foi o contexto do site, né? E, lógico, um dos primeiros pontos que se foi discutido, que começou o burburinho nas redes sociais, é o prejuízo e se estaríamos ou não aí diante do cometimento de algum crime. Então, para esse primeiro ponto, para essa primeira provocação, queria, então, chamar a doutora Patrícia, que ela explicasse para a gente exatamente esse contexto. Eu entro em um site e me deparo com a foto de um médico, com a descrição do que pode ou não ter acontecido, a gente não sabe, expondo o médico, o nome completo, o CRM, e ali expondo uma história triste, porque quem está contando é quem supostamente foi vítima. Qual a configuração penal para isso, Patrícia? Existe crime, não existe crime? Pode fazer isso? Dá uma esclarecida. Bom, eu vou trabalhar assim de uma maneira mais genérica e assim não pretendo aqui esgotar a discussão, porque, né, a parte do criminal é bem complexa, então a gente tem que analisar exatamente cada caso. Eu não acessei o site, eu não vi as informações, né? Só participei das discussões nos nossos grupos de estudo, enfim, a respeito disso. Mas isso acaba se encaixando em diversas situações, né? Até depois eu exemplifico para vocês, mas o que a gente tem que ter por base aqui no Brasil, né? A Constituição Federal, que seria a nossa carta máxima, né? A regra mor aqui, ela é muito clara, dizendo lá no artigo 5º que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou imagem. Então, isso aqui já entra um pouquinho na seara civil, né, que depois os colegas vão trabalhar, mas já fala do direito à resposta, né, em função disso. Então, aquele médico que teve a sua intimidade violada, que a gente vai ver aqui no inciso 10, ele tem esse direito. No inciso 10, né, do artigo 5º, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, também, a Constituição ela não vale só para o criminal, vale para todas as searas do direito, né? Mas aqui a gente tem o fundamento constitucional de que a imagem, a intimidade, a vida privada de toda e qualquer pessoa
ela deve ser preservada e, se uma vez violada, vai gerar, né, a possibilidade de uma indenização. Então, isso vai se encaixar aqui para diversas possibilidades. Neste caso que a gente está discutindo, né, do Tribunal da Internet, e assim, nas aulas, a gente sempre comentava, né, eu comentava com meus alunos, que a opinião pública, e hoje com a internet, isso, né, e a própria imprensa também, muitas vezes, se cria um julgamento antecipado do que efetivamente ocorreu. E, às vezes, quando aquele indivíduo, né, vai a um julgamento real, há uma sensibilidade em função do clamor público que aquilo gerou. Era muito visível na área criminal, né, principalmente nos crimes dolosos contra a vida que envolviam o tribunal do júri. Então, muitas vezes, naqueles crimes polêmicos, né, de homicídios, enfim, que tinha essa repercussão, os jurados, muitas vezes, se sentiam compelidos a condenar o indivíduo porque já se tinha, digamos, certeza de que ele era o autor do fato, né? Não se preservava realmente os direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Então, uma vez que alguém é exposto dessa forma, você traz essas informações, que nem sempre são verdadeiras, para uma gama excessiva de pessoas, principalmente hoje com a internet, né, com essa facilidade, e a intimidade, a privacidade, a honra dessa pessoa, que muitas vezes levou anos para ser construída, né, principalmente em termos profissionais, ela cai por terra. E eu não vou entrar no caso, mas assim, só para, se alguém tiver curiosidade, pode pesquisar aquela situação da escola básica, né, que teve, que foi difamada, enfim, e se perdeu alunos, depois se apurou que, na verdade, os crimes não tinham acontecido, enfim, mas o dano foi gerado. Então, com isso eu quero dizer o seguinte, é possível sim o paciente, enfim, a pessoa que expõe o profissional da saúde desta maneira, responder criminalmente, tá? E não só pela exposição do profissional pessoa física, mas se expor também à clínica, à empresa, também existe a possibilidade. Então, vamos lá, dentro do criminal, nós temos, né, com relação à honra, né, da imagem dessa pessoa, o crime de calúnia, que é quando você imputa um fato que é tido como crime no ordenamento, né? Então, eu narro que o médico, sei lá, cometeu um homicídio, matou alguém, né? Então, eu estou imputando um fato, o homicídio é um crime, né? Então, eu narro que no dia tal, a tal hora, enfim, né? O médico matou o meu familiar, matou o meu irmão, enfim, eu estou narrando um fato criminoso. Então, o paciente que faz isso, tanto em um site quanto numa rede social, tá? Ele pode vir a responder criminalmente por calúnia. A difamação também é um dos crimes contra a honra, que daí está lá no 139, a calúnia está no 138. A difamação é quando eu trago a imputação de um fato ao profissional, tá? E aqui entraria também, via de regra, uma clínica. Na calúnia é mais difícil, porque daí o fato criminoso de empresa normalmente seria crime ambiental, né? Mas com relação à difamação de pessoa jurídica já é mais pacífico nos tribunais. Então, se o paciente, no caso, faz a imputação de um fato, né, ao médico ou à clínica, que não tem previsão, né, não tem um tipo penal no ordenamento jurídico, aí incorre em difamação, né? Ofende a reputação daquele profissional ou daquela empresa, enfim. E temos também o 140, que é a injúria, que aí é uma coisa mais pessoal, de repente, se o paciente chega diretamente para o profissional, não tem terceiros envolvidos, né? Então, chega direto para o profissional e ofende a honra subjetiva dele, né? O que ele pensa sobre ele mesmo. Então, nós temos basicamente essas três situações, né, de crimes que um paciente ou familiar, que, ao expor, né, o profissional, ele pode, então, estar incorrendo.
Só que aí a gente tem uma situação que eu acho bem interessante pontuar, que é a seguinte. Tem um artigo lá no Código Penal, que é o 141, que fala de um aumento dessas penas, tá? Quando combinadas. Quando esse profissional, por exemplo, for um funcionário público, e ele, digamos, é um médico, né, que é concursado de uma prefeitura, enfim, e é feito, né, o paciente discorre numa rede social ou num site, como foi o caso, e ele está exercendo a sua função pública. Então, nós vamos ter um aumento de pena para esse paciente ou esse familiar que expôs esse profissional. Além disso, nós temos também lá no 141, e que se aplica muito nesse caso de rede social, tá? Então, assim, as mídias sociais, muitos pacientes a gente percebe que colocam no Instagram, colocam no Facebook, né? Algumas, digamos, denúncias contra profissionais, e são veículos que giram o mundo inteiro, né? Então, a divulgação é muito, a abrangência dessa divulgação é muito grande. E daí o parágrafo 2º lá do artigo 141 fala o seguinte: se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais, da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena. Então, o profissional da saúde que se sentir, né, lesado, obviamente, ele vai ter que procurar um advogado, né, para verificar se realmente houve, né, o cometimento do crime no caso concreto, mas o paciente ou o familiar, ou até mesmo, né, qualquer pessoa, quando destaca, né, alguma situação pejorativa contra outrem, mediante a rede mundial de computadores, né, pela via social, ela vai ter, então, o triplo da pena se incorrer em calúnia, injúria ou difamação. Então, acho que tem que ficar bastante atento nesse sentido, né? Existe possibilidade de retratação, enfim, mas analisando o caso concreto, né, o advogado ele vai verificar se houve ou uma calúnia, ou uma injúria, ou uma difamação. Então, uma vez que o paciente ou familiar insere dados, né, identificando essas pessoas, e aqui, né, depois se algum colega quiser falar também a respeito disso, a gente tem hoje a legislação de proteção de dados também, né? Então, veja, você identificar uma pessoa sem autorização, né, como é que foi feita essa coleta, é muito complicado, né? Tem uma outra situação também que é importante falar, que se a pessoa que armazena isso, né, essa difamação, essa calúnia, enfim, ela tem consciência de que aquilo é falso, também ela pode responder. Então, de repente, o próprio site, se ele permanece com aquela notícia, enfim, dá seguimento, ele também pode ser responsabilizado. Então, são várias situações que há que se ter cuidado, né? O profissional da saúde que se sentir lesado, ele deve sim procurar auxílio, verificar, porque muitas vezes se julga aquilo sem ter conhecimento. Eu não vou adentrar, eu estou me segurando para não adentrar, de repente, no que os colegas também vão trazer aqui para a gente, mas eu acho que vai ser bem recorrente nas falas, né, essa situação, porque você julgar, você trazer a público uma situação que você não conhece todos os lados é muito temerário, né? Você expor aquilo. Então, você não tem certeza real do que aconteceu. Para isso, nós temos o judiciário, né? Para isso, nós temos o conselho nas atividades regulamentadas, para verificar se aquele profissional agiu corretamente ou não, e caso não correndo, ele vai sofrer as sanções legais, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa exposição, né? E as redes sociais, a internet potencializam ainda mais essa exposição, mas há direito, sim, pode haver a ocorrência de crimes quando se faz, né, essa exposição, trazendo nome, CRM, narrando o fato, que nem eu mencionei, eu não li,
né? Eu não acessei o site, então eu não sei se aquela narrativa que constava no site especificamente narrava um crime. Porque se essa narrativa narrava um crime, né? Uma lesão corporal, sei lá, pode, então, esse familiar, enfim, responder por calúnia, né? Se não era um crime, né, não era um fato criminoso, poderá vir responder por difamação. Então, tem que analisar o caso concreto, né? E isso, o profissional, ele vai ter que verificar realmente cada caso, mas há, sim, essa possibilidade. Só fiz uma pincelada, né, a respeito disso, então... É aquela velha máxima, né? A internet não é terra de ninguém, né? O que acontece lá passou a ter muita regulamentação e muitos olhos, né? E foi exatamente o que aconteceu. Teve uma repercussão tremenda em cima do site, em cima daquele texto, em cima da foto, dos dados. Então, eu não sei se quem publicou o site chegou no objetivo que ele queria, que era isso. Só realmente jogou uma bomba e depois desabilitou o site. Não se sabe, né? Mas o que impulsionou foi essa verdadeira discussão. E aí, trazendo para o mundo prático... Só fazer uma pincelada, né? Que a gente a gente quer orientar também, né? Então, se eventualmente alguém se sentir lesado no seu direito de imagem, honra, enfim, e deseje ingressar, ele tem que fazer coletas de provas, né? Então, é sempre bom printar isso, imprimir, fazer ata notarial, enfim, para ter elementos de provas nesse sentido. Sim. Uma das coisas que eu li durante essa discussão toda aí foi justamente a possibilidade de fazer provas por conta desse site. O site hoje está fora do ar, mas nós mesmos temos nos nossos grupos o que tinha lá. Os prints. Lá os prints, né? Aí daí o médico, o que esse médico que estava lá pode fazer? Assim, veja, se o profissional em si não conseguiu printar, não teve a prova, digamos, documental, ele pode se valer, obviamente, da prova testemunhal, né? Eu não acompanhei muito de perto, mas isso provavelmente pode ter sido até noticiado num jornal, de repente, desse site que falava. Eu vi que o CREMEG... Isso tudo é prova. Eu vi que o CREMEG entrou com ação criminal, né? Em relação a essa questão. O CREMERG impulsionou algum tipo de ação, o CREMESP aqui de São Paulo também, foram bons desdobramentos para acontecer em 24 horas. Foi algo efetivo, foi muito interessante. Rápido, né? Foi muito rápido. E tem que ser, as outras falas vão trazer, mas precisa disso, sim. Sim. Não que a gente não está aqui para desconstruir o direito do paciente. Ó o home office, ó. Ó o home office, o que faz com a gente, ó. Ai, que legal, Vulcana. Mas é isso. A gente não está aqui para desconstruir, né? Mas para dar os caminhos corretos para se fazer as coisas, né? Exatamente. A gente não vive mais na lei do talhão, né? Que era olho por olho, dente por dente. Então, nós temos, né? São profissões regulamentadas, assim como a nossa, né? Então, a medicina, enfim, todas as áreas da saúde. E existem os mecanismos e os meios adequados para se buscar a justiça, se você se sente lesado de alguma forma. Então, o paciente, o familiar, ele pode, de repente, levar a conhecimento do conselho de classe daquele profissional, alguma denúncia de uma infração ética, né, de um erro médico, e pode levar ao judiciário através do Ministério Público, enfim, né, de advogado. E não fazer desta forma, né? Acho que tem que tomar muito cuidado, né, nesse sentido. É isso aí. O Zé, você comentou e havia relatado também que aconteceu algo muito semelhante aí em Avaré. Traz esse caso de exposição indevida que aconteceu aí na sua cidade, a repercussão. A gente tem que encarar isso. Tem médicos que atuam no interior ou em cidades menores que ele não tem, que a maior vitrine desse médico é ele mesmo, né? É o nome, é o doutor fulano de tal. Todo mundo sabe quem é, todo mundo sabe onde encontrá-lo, todo mundo se relaciona com o médico. Pelo que eu vi, aquele site relatou
aí esse possível erro, esses fatos de Santa Catarina, que é um estado pequeno, cidades pequenas. A gente sabe que essa repercussão acaba com o profissional. O que aconteceu em Avaré? Tivemos aí um tribunal da internet, Zé? Como que foi? Sem dúvida, Léo. Esse site Denuncie o Seu Médico, hoje pela manhã, inclusive eu estava conversando com um dentista, né? Cirurgião dentista, e eu falei, olha, nada impede daqui a uns dias criarem um site Denuncie Seu Dentista, Denuncie Seu Médico Veterinário. Denuncie Seu Advogado. Exatamente, né? Então, esse site que essa pessoa criou, sediado lá fora, não sabemos exatamente qual era a intenção, mas efetivamente ele determinou ali uma sentença para o tribunal da internet e tirando o item principal do ser humano, que veio da nossa lei lá de 1789, que é a igualdade e fraternidade, né? Que ela falou dos direitos universais do ser humano. Então, todos têm direito a quê? À defesa. E esse site jogou, já sentenciando esses profissionais na internet, né? Sem qualquer direito à defesa, e todos nós sabemos, eu ainda sou da época do telefone com ficha, depois o telefone com cartão, né? Depois o telefone veio na casa de todo mundo, então as notícias eram muito difíceis de chegar e serem veiculadas. Hoje, com a internet, com as mídias sociais, em questão de segundo, tem bilhões de pessoas sabendo da sua situação. E aí, por essa situação, o tribunal da internet. E aí, quando a gente fala em tribunal, os profissionais da saúde, os médicos, os dentistas, precisam tomar cuidado com essa situação. Porque muitos falam, olha, mas eu tenho um seguro de responsabilidade civil no contrato. Perfeito. E foi o que aconteceu neste caso que eu vou chegar nele. E foi o que aconteceu. Olha, né, tinha um seguro de responsabilidade, mas esqueceram de analisar se esse seguro cobria o quê? O tribunal chamado Tribunal da Internet. Esqueceram. Talvez o profissional que estava ali habilitado para essa situação, não era da nossa seara da saúde, esqueceu-se dessa situação. Bom, o processo correu em outra comarca. Avaré é uma cidade de 90 mil habitantes, pequena, né? E aí o processo estava público na internet. O seguro de responsabilidade civil foi lá e pagou a indenização. O profissional da saúde achou que estava tranquilo. Porém, o processo público na internet, o que aconteceu? Essa profissional médica, o que aconteceu? Processo público, ela é filha de um político aqui da cidade, ele é político, ele sim é público, ela não, né? E, obviamente, publicaram nas mídias sociais, Facebook, Instagram, jornais online aqui da região, o nome dela integral, o que havia acontecido na sentença. Que bomba! Ou seja, ela foi condenada pelo Tribunal da Internet. Ela foi condenada 2 vezes, uma pela Justiça e, pior ainda, Tribunal da Internet. Porque esse Tribunal da Internet ele vai macular a imagem deste profissional. Ele vai, inclusive, criar um problema grave psicológico para esse profissional, porque fiquei sabendo que durante 10, 15 dias ela não atendeu mais ninguém e ficou reclusa na sua residência por ter visto o seu nome exposto a todos na internet. Daqui 10 anos, vai aparecer um print para ela. Daqui 20 anos, alguém vai recordar porque achou essa notícia. Se eterniza no tempo, a internet não dá voz ao esquecimento. Exatamente, né? Muito embora nós temos aí o Marco Civil da Internet, a Lei Carolina Dickmann, agora, recentemente, a Lei de Stalking, que é a perseguição através das mídias sociais, mas isso, a mácula dela já foi. Ela vai ter que buscar a sua, digamos assim, a sua exclusão da internet. Nos dias de hoje, para um profissional, para todos os profissionais autônomos, você pedia a sua
exclusão da internet é você pedir a sua exclusão do meio ambiente de trabalho, do seu profissional. Não tem como. Então, vejam essa situação. E aí eu trago para um caso de ontem que está repercutindo hoje. A doutora Patrícia falou dos crimes das clínicas, né? Que também podem responder, as pessoas jurídicas podem responder por crimes. Está ocorrendo lá numa universidade, acho que de Presidente Prudente, onde os alunos de veterinária fizeram lá, não sei se uma brincadeira, ou me parece que castraram um cachorrinho sem os equipamentos necessários dentro da pensão onde eles ficam. Né? E aí repercutiu no nome da instituição de ensino. Olha só, e repercutiu a nível nacional. Olha onde chega. O Tribunal da Internet. São jovens ainda, que ainda estão... Tudo bem, eles cometeram uma falha aí, um erro, na minha opinião. Mas eles já foram condenados, inclusive a instituição de ensino a qual eles estudam já também foi condenada pelo Tribunal da Internet. Olha o quanto esse Tribunal da Internet abrange toda essa situação. E o que a gente está vendo, muito embora as leis estão aí, a Lei Carolina Dickmann foi a primeira, depois veio o Marco Civil da Internet. Esse Marco Civil da Internet, ele responsabiliza o provedor que está armazenando aquele site e o responsável pelo site também, né? E depois veio o quê? Agora, recentemente, a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela abrangiu toda essa situação. Então, legislação tem para isso. Só que a sociedade precisa estar apta para entender essa situação. Só que a sociedade das mídias sociais, ela já, quando vê a primeira notícia, ela já te aponta, não 2 dedos, mas ela já te aponta uma 12 para a sua cabeça, e aí a saúde psicológica daquele profissional é abalada, a segurança dele, principalmente esses profissionais que estão na linha de frente, que vão atender pacientes, já cai drasticamente, ele já não tem mais a mesma segurança. Por isso a importância de nós analisarmos, nós que estamos aqui no direito da saúde, e instruirmos os profissionais da saúde sobre essa situação. Né? Aconteceu um caso parecido, como ele vai fazer? O ideal é que não aconteça esse fato. Né? Por quê? Um caso que vai para o judiciário, todo caso que vai para o judiciário, que é relatado da saúde, tem que ter o segredo de justiça, porque o prontuário do paciente, e este processo que eu estou falando para vocês, estava lá, o prontuário do paciente, tudo que foi feito, todos os médicos que atenderam, todas as enfermeiras que atenderam, ou seja, não pode fazer isso. Né? Por isso a importância do profissional da saúde, que acham que estão resguardados por um possível seguro de responsabilidade civil, mas ele não prevê o tribunal chamado Tribunal da Internet nesse seguro. Porque o Tribunal da Internet, ele, em questão de segundos, você é condenado, sem direito à defesa. E para você rever essa situação, aí é muito complicado, como a doutora Patrícia já falou sobre a escola de base em épocas passadas, né? E isso que eu queria só fazer um adendo, né? Você está mencionando da responsabilidade, do seguro de responsabilidade civil. Muitas vezes esse seguro, né, como você menciona, ele não prevê a defesa do profissional ou, de repente, o profissional contratar um advogado para fins criminais. Né? E numa situação que nem no caso do site ou nas mídias sociais, esse profissional ele vai precisar ingressar em juízo para defender a sua honra, para defender a sua reputação. E muitas vezes ele não vai ter acesso a isso, né? Porque o seguro não prevê essa possibilidade. E a reputação dele, como você bem mencionou, cai por terra, né? Então, é bem delicada essa situação. É prejuízo para todo lado. Prejuízo para todo lado, assim. Não tem muito para onde
correr. Uma vez Não exposto, tem. Não tem. até controlar o que a gente costuma chamar aí aquela crise, né? Até controlar a crise, tomar alguma atitude, o quanto isso foi replicado é praticamente impossível você mensurar, porque eu recebi essa informação do site pela internet, pelo WhatsApp, tem gente que recebeu por e-mail, tem gente que teve acesso direto. Então, a disseminação ela é absurda. É gigantesca, é gigantesca. E é bem interessante assim, mencionar que os profissionais da saúde, muitas vezes, eles não querem se incomodar, né? Então, eles deixam passar batido. Só que se eles vão relevando toda vez que isso acontece, se cria uma cultura de que o paciente, ele pode tudo. Ele vai poder sempre expor o profissional. Então, é importante o profissional também se resguardar, né? Então, se a honra dele foi ofendida, foi afetada, os colegas vão mencionar na sequência, mas numa situação assim, você tem o ilícito civil e o ilícito penal derivados de um mesmo fato, né? Então, se é tanto um ilícito civil quanto um ilícito penal, vai ensejar tanto a ação civil por danos morais, talvez lucros cessantes, enfim, porque a reputação cai, por consequência, os pacientes vão deixar de procurar, né, esse profissional, como também um ilícito criminal que enseja uma ação criminal. Então, os profissionais, eles têm que também entender nesse sentido, né, compreender isso e fazer jus aos seus direitos, porque também são cidadãos, né, também são seres humanos e têm tanto direito quanto o próprio paciente. Sem dúvida. É isso aí. Então, esses reflexos hoje do Tribunal da Internet, como mencionado, ele traz uma condição para a vida do profissional muito ruim, como a senhora falou. São seres humanos também que estão ali. Têm dores, sentem os mesmos problemas que nós, então é isso. E o Tribunal da Internet, em questão de segundos, você vai do Iapoque ao Chuí no nosso país e, vamos dizer assim, do Chuí até os confins do Alasca, em questão de segundos. E aí, esse reflexo, para você reverter, é muito difícil, muito difícil. Ô, Ju, né? Como no caso desse site aí, me parece que o CFM também entrou junto, e talvez foi o CFM que conseguiu derrubar o site, mas nós não temos ainda a certeza eu tenho uma convicção de que, na verdade, quem fez aquele site cumpriu o objetivo. Ele queria aquilo, ele soltou essa bomba, ele queria afetar aqueles médicos diretamente, porque ficou claro que era algo muito direcionado. Então, acho que ele conseguiu. Eu concordo com você, Leonardo, porque o prejuízo daqui que você venha provar e demonstrar e mostrar que aquilo não é aquilo, né? Assim, é um site que a gente viu lá, né? Sem qualquer participação do outro lado da história. Foi algo direcionado, foi algo pontual, foi autocriado para expor determinada pessoa. E aí vem aquilo que a gente discute muito, que a gente conversa muito com a Ju, que assim, é esse cuidado com você, né, com o Elvésio, com a Paty, com o Zé, que é esse cuidado que os médicos acham que esse risco não corre e corre. Corre muito risco. Mas corre muito, não imagina. Aí quando chega isso aí vê. Mas correm todos os dias, né? Todos os dias se arriscam, né? Mas por isso que eu queria ouvir a Ju, porque ela vem trabalhando bastante nisso. Você acha que é possível, Ju, melhorar de alguma forma a relação médico-paciente, criar algum mecanismo de suporte ao médico para que ele impulsione uma relação médico-paciente melhor, ou como se tem falado aí muito, resgatar a essência da medicina, resgatar essa relação médico-paciente mais humana? Tem algum caminho para o médico, mesmo que encare uma situação dessa, né, uma reclamação de um paciente, ele evite isso? É possível fortalecer? O que você acha, Ju? Como a gente consegue
tentar minimizar isso antes, dentro da Sem clínica? O que o médico pode fazer? Tá. Sem sombra de dúvidas, eu acredito e sou partidária que tem como se valer de mecanismos para se reduzir esse atrito dessa relação médico-paciente. Primeiro, é o resgate dessa relação, que é um relacionamento. E o que é a base de um relacionamento, seja ele qual for? É a confiança. Então, tem que haver essa confiança entre essas partes, no caso aí o médico e paciente. Uma outra questão de suma importância e que é alvo de muita reclamação por parte dos pacientes, que falam assim, o médico não me ouve. Então, né, vamos exercitar mesmo a questão da escuta ativa, porque às vezes o paciente, a maior dor dele é ser ouvido. Às vezes não é uma doença propriamente dita. Ele tem algum problema e ele vê naquele médico essa confiança, porque existem muitas coisas que todos nós somos pacientes, os médicos são pacientes, e quantas situações da vida não são compartilhadas com os médicos por conta dessa relação de segurança que não são compartilhadas com um familiar. Então, eu diria que assim, retomar e resgatar essa confiança é o fator primordial. Por quê? Porque de uma relação desgastada, ruídos de comunicação, isso tem um desenrolar que poderá ser desastroso. E aqui eu trago até um dado, que foi um levantamento, tá, feito pelo CNJ, que de 2015 a 2020 foram ajuizadas 2,5 milhões de ações na área da saúde. Gente, é um número muito significativo, é um número muito expressivo. Talvez vocês vão me perguntar, tá bom, Juliana, essas ações são somente de erro médico? Esse dado eu não tenho para trazer para vocês. O que eu posso trazer é que da maioria das ações ajuizadas como erro médico, 80% delas não são erro médico propriamente dito. E aqui entra um outro ponto. É aquela tal coisa, você não vai fazer uma cirurgia cardíaca com um ortopedista. Por quê? Porque quem detém a melhor técnica é o cirurgião cardíaco e não o ortopedista. Todos são médicos em formação, mas na especialidade eles adquirem, como o próprio nome diz, especialidade, especificações naquela área escolhida. Por que eu fiz essa referência de cirurgia cardíaca e ortopedista? Porque às vezes existem muitas pessoas que não são especialistas e acabam propondo essas demandas, como o nosso colega José Carlos falou. Por exemplo, não pedir o sigilo de um prontuário numa demanda. Você não está expondo somente o paciente, você está expondo o profissional. O processo, quando ele não é sigiloso, o oposto de sigiloso, o que é? É a publicidade, é algo público. Então, olha um julgamento, tem um julgamento da internet, o processo está na internet, a pessoa tem acesso, ela sabe do conteúdo daquilo, de minúcias, de detalhes da vida que não são para ser compartilhados. E para finalizar, retomando a sua pergunta, Léo, existem mecanismos, sim, além da questão de resgatar a confiança, estreitar os laços desse relacionamento profissional havido entre médico e paciente, os cuidados que tem que se ter na gestão das clínicas. Muito se fala hoje em gestão financeira, gestão profissional e a gestão jurídica. Ela é relegada. Aí, às vezes, fala assim, mas vocês estão querendo burocratizar. Não, eu vou dar um exemplo. Quando a gente traz um termo de consentimento, mas tudo... Sim, não é mais tudo isso. Em termos de consentimento, ele tem N implicações, ele tem que ser desenvolvido a 2 mãos, a 4 mãos, No caso, o paciente, no caso, o profissional. Existe até antes da relação médico-paciente propriamente dita, existem municípios que a vigilância sanitária, para te conceder o alvará
sanitário, ela vai pedir para que você apresente os termos de consentimento dos procedimentos que você realiza na sua clínica. Então, será que a gestão jurídica ela é burocratizar tanto o seu atendimento? Então, você vê, são várias questões que elas estão interligadas. E eu acho que são cuidados, são zelos que tem que ter para reduzir essa judicialização da saúde, gente. A gente está falando de 2,5 milhões de ações em 5 anos. É um número absurdo. E muitas vezes são judicializadas, por quê? Por causa do atrito da comunicação. Como eu disse, um ruído que desenvolve um monstro. E não era um erro médico, mas foi judicializado como? É o nome do médico, é o profissional que vai ficar dormindo com aquele peso de ter um processo, que nós, atuantes, já sabemos o quanto que é pesado, né? Ali o dia a dia não é fácil, imagina para o leigo. Então, são essas as minhas considerações. É isso aí. Mas acho que isso implica bastante no que a gente queria ouvir a Lu falar com relação a desgaste, né? Pandemia, acho que ajudou a potencializar o desgaste de muitas relações, como o Zé Carlos e a Patrícia também destacaram, os médicos estão sendo, muitos deles, né? Aqueles que têm consultório particular ou que atendem mais direcionado a uma prática clínica mais seletiva, o que é perfeitamente justo, talvez não tenham sentido tanto, mas os médicos que são chamados do front ou que precisam da estrutura hospitalar ficaram muito vulneráveis aí. E aí acho que não tem como, desgasta a relação, né, Luciana? A relação médico-paciente acaba não tendo o carinho, né? Aí desgastou e fica esse sentimento de vingança. Você acha que pode ser isso? Uma vingança pública mesmo, essa exposição, não fez comigo, me tratou mal, ou não me explicou que eu poderia ter essa lesão depois da cirurgia. É mais uma vingança esse desgaste, Lu? Amigos e amigas, eu não tenho a menor dúvida de que a grande maioria dos processos que a gente defende, dos processos de sindicância que estão lá nos conselhos regionais, né, de medicina, até dos processos civis de indenização, decorrem principalmente dessa falha aí, nesse defeito da relação do médico-paciente. Eu não tenho absolutamente dúvida nenhuma, e eu já tive diversas oportunidades de presenciar isso aí, principalmente a gente que está sempre discutindo essa questão vai lá, cirurgia plástica, insatisfação com esse tipo de medicina, né, da prática da cirurgia plástica. Então, assim, eu tenho pessoas conhecidas com vontade de esganar o médico, né? Mas vejam bem, não tem, assim, veja, a gente até usou uma palavra, né, quando a gente estava discutindo aqui essa reunião que nós íamos fazer hoje, e usamos a palavra vingança, mas é isso mesmo. O cliente, né, no caso o paciente, ele vê ali naquele processo criminal, naquele processo judicial, naquele processo administrativo, uma forma de vingança, né? E por que se vingar? Ele simplesmente... Qual é a pior sensação que um paciente pode ter? É a sensação de abandono, né? Basicamente, tudo que eu vejo, tudo que eu pego, assim, raramente tem a ver com um eventual erro médico por si só. Ele tem muito a ver com a atenção que esse paciente recebe, com essa falta de... ele quer ir lá, ele quer ir a público, ele tentou até, de várias maneiras, conversar com esse médico, né? E é aí onde a gente entra com essas orientações em relação à conduta médica, ao comportamento, à linguagem que o médico vai usar. Eu sei que o médico está cansado, que o médico vem de não sei quantas horas de plantão, que o médico tem aquelas clínicas enormes com vários atendimentos, etc.
mas faz parte da profissão do médico, essa paciência, essa atenção, porque cada paciente é um mundo diferente, né? E ele vai a público mesmo questionar a técnica, a competência, a falta de educação, ele vai falar mesmo. E assim, até o CREMESP em São Paulo, ele tem um guia, ele editou um guia onde ele sugere o comportamento desses médicos, é um guia da relação mesmo médico-paciente, está lá no site CREMESP. E é uma tentativa do Conselho justamente de ajustar, né, de equalizar aí o comportamento do médico com a expectativa do paciente, porque para além da técnica, dos estudos e do brilhantismo que há na medicina e no trabalho dos médicos, e não é difícil de encontrar, nós temos profissionais brilhantes e nós sabemos disso, não se pode esquecer o trato, o aspecto elementar que é a relação humana, né? Que é essa coisa do que a gente chama realmente de relação médico-paciente. Esse site que foi colocado aí, Denuncie Seu Médico, é uma forma de vingança, é uma pessoa que não foi ouvida, é uma pessoa que se sentiu desrespeitada, negligenciada. Muitos médicos, como a gente falou antes, eles acham que não podem ser denunciados, mas podem sim, até pelos próprios pares, né? Até pelos próprios pares e por pacientes, né? A base dessas situações todas, o que leva esse paciente a esse estado de vingança, né? Seria a questão do mal profissional mesmo, nesse aspecto, pelo menos, da relação médico-paciente. A gente tem ali um site onde, sem qualquer possibilidade de contraditório, sem qualquer processo, que a gente tenha notícia que há um processo contra aqueles médicos que estão lá com os rostos deles, lá colocados, CRM, inscrição, né? Está tudo lá, quer dizer, estava, né? Que o site já era, graças a Deus, né? Mas, assim, graças a Deus por esse aspecto que eu estou falando, da forma correta, como a Patrícia colocou, que assim, existem os canais regulares para isso, existem os canais oficiais para isso. Os CRMs, eles têm canais para essas denúncias. É preciso que se faça as coisas dessa maneira, porque a gente pode cair ali naquilo que a gente chama, do que até a Ju aventou aí em algum momento, na questão da iatrogenia médica. Você tem uma conduta correta, você tem, mas você, de repente, se depara com um estado de doença, com um estado de efeito adverso que não tá previsto pela conduta, mas que tem a ver com o organismo histórico, coisa. Então, assim, e aí a gente tem várias formas de chegar nesse paciente e de estabelecer com ele essa relação de confiança, desde a anamnese, lá no comecinho da consulta, né? Porque essa iatrogenia, ela decorre de um agir corretamente e vem um resultado adverso. E aí o cara vai para a internet, né? Vem a internet, né? E aí a internet, nesse momento, é que você vai ver que ele é um aliado do médico, o médico está lá presente, está lá informando, está lá fazendo algumas coisas que a gente aqui depois vai conversar bastante, que a gente sabe que precisa dar uma observada aí nessas condutas dentro das redes sociais e dos limites éticos sobre isso, mas a gente está aqui para falar sobre isso agora, então, mas é um aliado assim, mas é um adversário. E, assim, embora a internet não seja hoje, pelas proteções legais que foram colocadas pelo Zé e pela Patrícia, embora existam essas proteções legais todas, a gente sabe que o prejuízo ele acontece naquele bastante 1 minuto em que se printou, em que se divulgou, em que se jogou nos grupos de WhatsApp, aquilo ali, para você desfazer um negócio daqui. Você prova toda a inocência do médico, e a mácula permanece. Né? Ele continua condenado. Aquilo que você falou, daqui a 20 anos vai ter um negócio lá. Mas né? aí, Lu, a gente entra no que a gente chama de situação de crise. Esse site específico,
Assim, eu não tenho dúvida. Quem elaborou, quem fez aquele site, conseguiu o objetivo que ela queria. Com relação ao site, eu não consigo ver Tanto que nós ele queria estamos aqui impulsionar. hoje falando sobre isso. Né? E com o site Aqui fora falando do ar. sobre Eu acho que isso. aquela pessoa, ela conseguiu. Só que aí a gente tem que... Situações de crise, tem uma máxima de jornalismo, de imprensa, que se fala muito, tem que ter o gerenciamento de crise. E a gente tem que saber lidar com isso hoje. E aí, Elvésio, essa bomba agora é sua, essa provocação é Eu sua. só vou concluir só Vai lá. concluir, Léo, que é o seguinte, a gente precisa tudo abandonar aquele início da relação médico-paciente, aquela relação de dominação do médico através do conhecimento, né? Onde havia claramente a dominação do médico decorrente do conhecimento, da técnica, etc., por ser médico, doutor e tal, e a submissão do paciente, de repente, por ser leigo, por, né, aceitar simplesmente sem que haja essa anamnese, esse conhecimento, essa conversa, esse estabelecimento de relação, haja um termo de consentimento em relação aos procedimentos, onde o médico vai estar lá explicando, elucidando benefício, malefício do tratamento, que é isso que vai dar insumo para essa autonomia do paciente que a gente tanto fala e que é uma realidade e que o médico precisa entender isso de uma vez por todas, que o paciente ele tem essa autonomia, ele precisa ser respeitado, precisa ser ouvido, e a palavra de ordem é humanização, Todos, como eu disse antes, tudo que chegou para mim hoje, até hoje, é basicamente resultado de falta de atenção, de falta dessa humanização da relação, de chegar para mim e dizer assim, olha, o meu dedo está torto, eu fui lá consertar meu dedo está torto. Eu liguei para ele, eu falei para ele que o meu dedo está torto, ele não me atende, a secretária dele que atende, fala que vai ligar, não liga, fala que isso, fala que aquilo. Eu não consigo falar com ele. Ele disse que não está errado. Eu estou vendo aqui, está um dedo mais para baixo, outro mais para cima. Eu estou vendo, todo mundo fala do meu dedo, mas ele fala que não, ele fala que está correto. Ele não me escuta. Aí o cara vai para a justiça, ele vai para o CRM, ele vai para todas as ferramentas e ele vai criar um site na internet e vai denunciar esse médico, como fizeram agora. E aí muita coisa podia ser evitada com um simples telefonema, aquela volta, né, do procedimento, aquele momento em que o médico diz, vamos lá, vamos ver o que aconteceu, vamos ver como a gente resolve. Olha, a coisa andou aqui de um jeito e até aqui eu consigo resolver, mas eu preciso discutir isso aqui com um colega, não sei o quê. Quando o paciente se sente acolhido, aí a gente aqui, todos nós, perdemos os empregos, tudinho, porque quando esses pacientes são acolhidos, quando eles são ouvidos, quando eles são compreendidos, eles não vão processar médico nenhum. Eles vão resolver o problema deles, porque eles querem resolver o problema deles, eles não querem processar o médico. Eles não chegam lá para processar o médico, eles chegam lá para resolver. E aí, quando eles não são ouvidos, aí vem a vingança pelo meio que tiver pela frente. E é esse que é o problema. Só uma pontuação aqui, Lu. Oi. Só uma pontuação, desculpa interromper. Mas já terminei. Veja como tem o intuito da vingança realmente, porque o paciente hoje não é tão coitado, tão hipossuficiente, porque ele tem a internet a seu favor. Sim. Ele pesquisa, né? ele não vai chegar numa consulta especializada ou no clínico, via de regra, há exceções onde a internet não chega, onde a pessoa não tem conhecimento, mas ele pesquisa antes. Então, ele já chega com praticamente o diagnóstico fechado. Já chega dizendo, olha, o meu tratamento é esse. Exato, então tem que ter muito cuidado com isso, né? O tratamento é esse. Hoje não é o paciente de ontem. O doutor Google tem um peso aí importante, ele atua muitas vezes a favor e contra
O Google favorece advogado, prejudica advogado, e na área médica é a mesma coisa. É a mesma coisa. A mesma coisa. E assim, não é questão de coitado, não, viu, Patrícia? É realmente o que você falou, tá, o paciente hoje ele é um cara muito informado, mas a questão emocional, ela é muito contundente. É o que você comentou e a Juliana comentou, a confiança. Porque se não tiver o diálogo do profissional e o paciente se sinta confortável e confiante, ele não vai seguir aquele tratamento. Ele vai, se não questionar diretamente, ele vai à justiça. Sim. Então, porque a anamnese, digamos assim, prévia, ele tem na internet. Então, para ele seguir aquele tratamento, para ele confiar naquele tratamento, ele precisa, como a Juliana falou, dessa confiança muito sólida, né? E se sentir acolhido, que nem a Lu falou. Então, ele precisa estar, já que a gente está falando em tribunal da internet, né? Ele precisa se sentir conectado com o profissional. Mas não tem jeito. Ali, agora, eu insisto, né, nessa questão do site, porque foi objetivo, né? E eu começo a analisar, assim, quem vai para a internet, ele não quer saber se o processo civil vai ser procedente ou não, se vai ser apurado o erro médico ou não. Ele não quer impulsionar esses processos que são sigilosos, né? Como o Zé Carlos falou, esses processos CRM, quem sabe quais são os processos que estão no CRM, qual a decisão, se foram aquelas decisões veladas, que a gente sabe que é a grande maioria, ninguém fica sabendo. E naquele caso ali, pelo relato, a pessoa queria vingança, ela queria a foto do médico na internet. E aí a crise, e essa situação de crise a gente precisa encarar, porque vai chegar no escritório de um colega, um médico vai enfrentar isso. E aí, o médico acordou com o rosto dele na internet, totalmente exposto, até a empregada dele, né? Acho que a empregada dele, olha, doutor, o senhor está na internet. Ele achando que era uma matéria positiva. A secretária vai entregar a correspondência e fala, inclusive, você dá uma olhada aqui nesse negócio. O senhor está na internet. Exato. Eu vai assim, instaurada a crise. Você tem poucas horas aí para trabalhar e para tentar amenizar a repercussão, porque a gente tem o fenômeno do 1 segundo na internet. Publicou aqui, está no mundo inteiro. Como que eu faço, Elvésio? Para onde eu corro para tentar gerenciar essa crise? Para onde eu vou? Léo, até entrando em assuntos que já foram ditos, né, de forma bem atenta aqui, eu escutei cada colega falando a respeito, eu queria trazer o exemplo desse tribunal da internet no gesto do Cristiano Ronaldo na segunda-feira, dia 14. Cristiano Ronaldo, na coletiva de imprensa, ele simplesmente afastou as garrafas de Coca-Cola e pegou uma água. Esse movimento dele, pelos estudiosos todos, não teve nenhum fato que correspondia a uma queda no valor da bolsa, nas ações da Coca-Cola. E esse gesto do Cristiano Ronaldo, ele provocou um prejuízo de 2,6 bilhões de dólares. Então, a rapidez da informação e a rapidez com que isso se promove e se lança na internet. Então, assim, a gente tinha que a informação chegava um pouco pela imprensa, mas quando a rede social entrou aqui nesse radar, isso começou a mudar. Aí a velocidade deu uma chance maior das notícias, as opiniões, e, consequentemente, a exposição de todos os envolvidos em informações que muitas vezes pode ser falsa. Então, a gente tem que encarar isso. Elvésio, só você falou da imprensa, que antigamente não centenário, a gente tinha que ir buscar a notícia. Hoje, olha a imprensa onde está, na palma da mão. Seja a qualidade que for, né, Ju? A qualidade que for está aí, né? Qual seja a qualidade, né, Lu? Porque Elvésio, lá no CREMEG, lá no site do CREMEG, ele fala que há um site na internet, entrou com ação civil pública contra o site na internet, sei que lá, que divulgou fake news. A gente nem sabe se é fake news, a gente nem sabe se há ou se não há erro, se não há, não sei o que, a gente não sabe nada dessas coisas, a gente não tem acesso, não tem processo que a gente não conhece, não sabe disso. Mas o fato é que está lá. E aí, se é fake news ou não, o prejuízo está lá, é evidente
para Já foi. por todos nós aqui, inclusive por você. Conta aí como é que a gente faz isso. Já causou o desastre todo, né? E a gente está falando da vida de uma pessoa, né? Que a gente está expondo. Muitas vezes, sem chegar, né, num processo ideal que deveria ter sido feito, né? Então, assim, a pessoa pode ter um impacto emocional, um impacto na vida dela, que é muito difícil de estar revertendo. A internet, ela não é um tribunal à medida que não há um advogado de defesa, que não há um juiz tecnicamente imparcial, né, que não há uma revelação nos autos ali das provas, né? Então, assim, se alguém fala mal de alguém ou de um profissional, a nossa tendência é aquela tendência obesiana mesmo, né? A gente tem essa tendência de acreditar no mal, porque é muito mais fácil para a gente, muito mais confortável acreditar naquilo que nos é trazido, né? Então, existe já uma discussão muito grande, né, de como coordenar a questão do direito, né, regulador do Estado, nas liberdades individuais ali, e o direito de privacidade, né, do Estado democrático, direito, né, na condição de que todos, né, como cidadãos de direito, e do outro, né, quando eu violo o direito do outro, eu estou violando o meu direito, né? Então, se eu admito a violação do direito do outro, você pode contar que isso, com certeza, vai voltar para você, né? Então, isso é fato. Então, na internet, muitas vezes, as pessoas elas esperam um posicionamento da pessoa envolvida de uma forma muito rápida, né? Isso acelera o processo, né? E a pessoa tem que colocar ou uma nota oficial sobre o que aconteceu, né? Então, é tudo muito, muito rápido. E, por isso, muitas vezes, as pessoas elas se frustram com a relação do Poder Judiciário, né? Porque as pessoas têm essa urgência de que tudo tem que ser decidido rápido. E as coisas não funcionam assim, as coisas são muito mais complexas, né, Léo? Então, quando surge um fato dessa forma, né, não existe outro recurso. A gente tem que procurar, né, os profissionais que estão credenciados para poder gerir esse problema, né? Então, procurar os advogados especializados na área, né? E a gente é sabido também que a prevenção, né, ela se comporta de uma forma muito melhor do que a manutenção. Isso aí é claro, né? Isso se aplica a qualquer área profissional. Então, assim, o que ocorre que a figura do advogado, né, é só lembrada muitas vezes quando já existe um problema judicializado. E isso acarreta em custos muito mais elevados, né, do que se os serviços advocatícios fossem contratados de forma preliminar, né, sem contar com todo o desgaste psicológico decorrente de uma demanda judicial. E aí que a advocacia preventiva ela entra em si, né, para a gente poder evitar essa judicialização de eventuais demandas, né, bem como a própria redução dos custos com os processos judiciais, além de transmitir, inclusive, até uma maior segurança jurídica na realização do negócio e permitir que o contratado, né, ele invista o seu tempo e suas energias naquilo que realmente importa para ele, né, que é a realização de um bom negócio ou do crescimento da sua empresa, né? Então, se a gente for elencar aqui, né, quais os caminhos possíveis para a gente poder se livrar do tribunal da internet, que a gente tenha, né, principalmente uma conduta adequada, né, com o nosso cliente, que a gente priorize essa relação médico-paciente. Então, ela sempre de forma muito ética, transparente, clara, para que a gente evite, né, essas bombas aí que surgem no meio do caminho, né, a gente está sendo sempre exposto à própria mídia, à própria internet, porque às vezes é um caminho sem volta. A gente consegue resolver, né, de forma temporal aquilo que nos acometeu, porém algumas coisas vão ficar marcadas para o resto da nossa vida, podendo até macular a nossa profissão para o resto da nossa vida. Então, esse é o caminho, viu, Léo? É um trabalho preventivo bem feito, né, para que a gente possa nos isentar e também dar maior segurança aos nossos parceiros aí. A internet ela não
perdoa, infelizmente. Ela não perdoa e ela eterniza. E a gente tem casos que a gente depara com essa eternização da internet de situações que vieram à tona antes do boom da internet e que são resgatadas agora pela internet. Isso é fato. Você falou da questão da prevenção, a Juliana também, todo mundo tratando. Eu queria citar um exemplo, como existem sim alguns médicos que são extremamente precavidos. Eu vou citar um exemplo. Eu tenho um caso de uma médica que eu esporadicamente presto serviço para ela, e ela foi convidada para um programa de televisão nas chamadas emissoras de ponta aí, né? E ela ficou extremamente com medo de participar. Eu falei, então, peraí, então vamos prevenir. Ela falou, como que eu previno? Peraí, você tem assessor de imprensa? Estou dando um exemplo fora, mas o médico tem que entender isso. Ela falou, não tenho assessor de imprensa. Eu falei, então quem te contratou? Quem te chamou para ir lá? Ah, não, foi direto à produção do programa. Eu falei, não, peraí. Vamos procurar um assessor de imprensa, vai entrar em contato com a produção do programa, vai fixar a pauta, os limites, tempo, evitar o elemento surpresa. Você quer ir com a cara limpa, mas protegida, ou você quer ir com a cara limpa, totalmente desprotegida? Ah, não, eu quero a proteção. Então, ela teve esse custo com a assessoria de imprensa e teve uma entrevista monitorada, com tempo, tudo certinho, porque a gente sabe que muitas vezes a imprensa descumpre o acerto feito antes de uma entrevista. Então, imagina essa médica, é um exemplo pontual. Agora, imagina um médico que atende 50 pacientes por dia. Ontem eu tive uma ligação com um médico e ele falou, olha, eu fiz uma parceria com uma clínica e eu vou passar a atender na clínica deles em 2 cidades diferentes, aqui do interior de São Paulo. E eles agendaram para mim, no primeiro dia de atendimento, em 2 dias de atendimento, 35 pacientes para neuro. Então, são 17 pacientes dia, mais ou menos. E para outros 2 dias na outra cidade, 40 pacientes. 20 pacientes dia em neuro e dor crônica. Como que o médico vai humanizar, como a Luciana falou, um atendimento desse? Como que um médico vai, como a Juliana destacou também, criar um ambiente saudável de informação, estabelecer a verdadeira relação médico-paciente? Então, eu acho que de hoje, desse nosso bate-papo, a gente consegue desmembrar aqui em pelo menos mais 10 temas para a gente tratar, e se vocês toparem, eu acho que a gente consegue fazer isso a cada 15 dias, é a minha proposta. Inclusive, eu fiquei aqui ausente um pouquinho, me dá uma abastecida, se quiser continuar. Mas hoje a gente vai estourar o banco de capacidade de transferência de dados. Mas se vocês toparem, acho que a gente consegue desmembrar essa conversa em pelo menos mais 10 temas, fácil, de tudo que a gente conversou aqui. Assim, eu só vou fazer 2 pontuações, porque vocês me fizeram recordar de situações que têm ligações. Por exemplo, você estava mencionando desse profissional, né, com diversas consultas. Eu fiquei sabendo de profissionais, né, médicos concursados que chegavam a marcar 100 consultas de especialidade num único dia. Paty, planos de saúde estão exigindo 10 minutos, exigindo. O médico, quando inicia a consulta, ele aperta o botão, então ele tem um controle no sistema de 10 minutos. Só que quem é que vai responder? É o profissional. É o profissional, exato. É o profissional que está colocando a cara a tapa, né? Exato. Então, assim, realmente, a questão de plano de saúde, acho que é um ponto que a gente pode vir trazer em pauta, porque para os profissionais da área médica é complicadíssimo, né? É complicadíssimo, eu acho que eles precisam ser instruídos nesse sentido. E outro ponto que eu lembrei foi de um caso que eu acompanhei e que foi extremamente, assim, triste, assim, a repercussão, porque a gente sabe que a imprensa tem a liberdade, né? Nós temos acesso à informação, etc. e tal.
Mas muitas vezes a imprensa ela é extremamente sensacionalista, né? Sim. E a internet facilita todo esse processo. Então, acompanhei uma situação em que o profissional da saúde estava sendo processado num processo criminal de grande repercussão, só que os danos, eles não são apenas para o profissional, né? Porque a gente, muitas vezes, até o próprio paciente esquece que o profissional também é um ser humano tanto quanto ele. Então, como tratava-se de um processo criminal, certo? Investigado pelo Ministério Público, enfim, tinha uma repercussão gigante da imprensa, tá? Muito grande. Esse profissional, ele tinha família, né? Tinha esposa, tinha filhos. O filho, na época, um dos filhos tinha aproximadamente, acho que entre 6 a 8 anos, tá? Um belo dia a criança chegou chorando em casa porque os coleguinhas estavam falando que o pai dele ia ser preso. Então, assim, o dano que uma situação assim gera, não tem como mensurar, como foi mencionado. Não tem como mensurar, porque não atinge só o profissional, atinge todo o núcleo a família familiar ao redor, os clientes, os futuros Exato, clientes. é um dano, e é um dano que, assim, nenhuma manifestação pública posteriormente, mesmo com absolvição, enfim, vai amenizar. E é isso, Paty, isso que você traz é super importante, porque a gente precisa pontuar o seguinte: a gente aqui, em hora nenhuma, está dizendo que um paciente que sofreu um erro médico não tem direito de buscar os seus direitos. Exatamente, mas tem a via adequada. Falando isso, a gente está falando sobre uma situação isolada, ímpar, né? Dessa questão de se criar um site para denunciar 5 médicos, salvo engano, colocar os médicos ali e tudo mais, sem que sequer se tenha, de fato, uma condenação, um processo que condenou aqueles médicos e que eles pudessem se defender, né, e dizer o que de fato aconteceu, o lado deles, que é negligência, ótimo, merecem, né, vai lá, vai ter a punição que tem que ser dada e tudo mais. Mas, assim, essa forma de se fazer as coisas destrói a vida e a carreira das pessoas. Isso é muito sério. Inclusive a saúde mental da pessoa. Acaba com a pessoa. E é bom deixar isso claro, né, Léo? Sim. Pessoal, a gente está estourando 2 horas. Estourando. Então vamos lá. É muito rápido. O papo é muito bom, né? Mas eu fico com medo na hora de tá salvar e publicar o vídeo mesmo. Então, como nós, até para quem saiba, esse nosso primeiro programa, para quem está acompanhando, nós gravamos e vamos publicar. Os próximos serão ao vivo. Então, agora, ó, na minha tela está assim, ó. Na de vocês, acho que muda a ordem, né? Eu não sei porque o programa faz isso. Mas aqui eu tô com a Ju, Elvésio, Paty, Zé Carlos e Lu. Ju, suas considerações finais, o seu apontamento, sua despedida, para que a gente faça essa roda de despedida para a gente encerrar, para não estourar essas 2 horas. A gente tem 8 minutos, para chegar até 2 horas. Foi muito proveitoso esse encontro. Ele foi um encontro mais longo, peço até desculpa e a compreensão de todos que estão nos ouvindo, mas os próximos encontros, eles serão também de conteúdo muito rico, e nós prometemos que serão mais enxutos. E a boa, né, a dica que eu deixo é: olhem para as clínicas de vocês como um todo, não só trabalhar a gestão, o olhar para o preventivo, isso evitará muitos problemas. Eu nunca vou ser processado? Não, ninguém pode dizer o nunca, mas há uma redução significativa de problemas. Elvésio, direto. Gostaria de agradecer a oportunidade, tá? E o prazer de estar com vocês aqui. Não posso nem deixar de dizer o tanto que isso, né, me faz feliz aqui, né? Era um projeto que a gente queria dar início, a gente já teve esse start, espero que a gente venha com discussões mais calorosas também, para a gente poder estar aguçando isso aí.
Um ponto que eu gostaria de colocar, Léo, a gente não esquecer, tá, de pontuar as questões das faltas de condições mínimas de trabalho que os médicos estão enfrentando no Brasil inteiro. Tá? Então, já existem as denúncias lá no Paraná, aqui no estado de Minas Gerais também é a mesma coisa, na minha cidade, né, a gente vê que é denúncia por falta de avental, máscara inadequada, médicos desviados de função, existe mudança de local de trabalho sem aviso prévio, é um desrespeito. Então, acho que a gente pode emergir essa discussão, né, no próximo encontro. E a dica é que a gente não se silencie, né, não se acomode, que a gente continue o nosso trabalho. Um grande abraço a todos. É o que eu falei, daqui tem pelo menos 10, 15 temas fáceis, muito fácil para a gente explorar nos outros encontros. Direto, Paty? Tinha fechado meu microfone. Gente, eu já falei pra caramba, eu quero agradecer. Não sei, Ju, se a gente consegue reduzir tanto tempo, porque a gente gosta de conversar, acho que todo mundo gosta, eu não sou tão contida, adoro um papo, e principalmente no nosso primeiro encontro, né, foi difícil conter até a emoção de estarmos todos os 6 aqui, né, reunidos. E eu acredito que as pessoas que vão acessar, que estão curtindo a página, que estão compartilhando aí, estão se inscrevendo no canal, também vão compartilhar com a gente suas dúvidas, vão trazer situações para a gente também estar discutindo junto, vão continuar nos acompanhando. E é isso aí. Concordo com tudo que foi mencionado aqui. Ju, sensacional, Elvésio, José, o Léo, a Lu. Acho que tudo que a gente puder contribuir, né, de informação, trazendo essas informações, tanto para a conscientização do profissional quanto do paciente, são válidas, né? Então, essas discussões são muito ricas e, como o Léo falou, acho que se abriu a possibilidade de um leque muito grande ainda de discussões para os próximos encontros. Zé Prazer, Carlos. gente, estar aqui com vocês. Muito obrigada. Isso aí, Paty. Zé, direto para Avaré. Bom, Ponta Grossa para Avaré. De Ponta Grossa para Avaré. Rapidinho, hein? Questão de segundos. Olha aí a informação em questão de segundos do Tribunal da Internet. Bom, muito feliz de estar participando deste grupo aqui. Nosso primeiro vídeo aí. E só salientar que essa execração pública dos médicos tem que tomar muito cuidado, porque a condição de trabalho, como o Elvésio falou, que estão enfrentando lá, né, na linha de frente, muitos, essa condição de trabalho não existe. Estão realmente colocando a mão no fogo, colocando sua vida em risco para defender o próximo. Então, muito cuidado com essa situação. E, mais uma vez, gente, como eu abri, obrigado a todos. Paz e saúde a todos é o que nós desejamos. Muita luz e muita fé. É isso aí, Zé. Lu? Ai, sabe que eu sou a mais frouxa do grupo aqui, né? Estou muito emocionada aí de estar junto de vocês todos e de estar imaginando aqui as pessoas que estão nos ouvindo. Muito agradecida de poder ter colocado todas essas informações aqui para todo mundo, ter ouvido cada um de vocês, que é um aprendizado diário, né, com todos. E vamos junto. Eu não tenho muito o que dizer, a não ser da minha esperança mesmo, do meu desejo de a gente seguir em frente. Eu, inclusive, fui aumentar aqui o tamanho do negócio, poderia ficar para as 2 horas com vocês tranquilamente, mas os impeditivos aí são bem imperativos. Não tem como fugir de tempo dessa coisa aí de internet e tudo mais. E também a gente não quer cansar o pessoal, né? A gente quer que o pessoal tenha tanto mais vontade de estar aqui mais uma vez, como nós já estamos tendo agora, nesse momento de voltar. Então, um beijo muito grande para os meus amigos do Sul, do Sudeste, enfim, vocês aí para baixo, vocês aí embaixo. É isso aí. Então, eu fico hoje com a chata missão de encerrar a nossa reunião. Mas um ponto importante, apesar de protegermos os médicos e também tratar de questões afetas a direito, à saúde também, que vai ser também um dos pontos, uma das temáticas aqui,
a gente não pode esquecer que, infelizmente, a mesma rede social que condenou aqueles 5 médicos na segunda-feira também está sendo muito mal usada pela própria classe médica. Então, quando um profissional passa a reduzir a sua proteção, ele passa a afinar o seu telhado, deixar o telhado de vidro bem fininho, uma hora vai quebrar. Antes, esse telhado podia suportar muita coisa. Hoje tem muito médico que o telhado não suporta nem uma fina garoa, como nós temos aqui em São Paulo. Então, é um ponto importante. O médico, ele está passando também por uma situação ou por um impulso de uso indevido da rede social, que ele se expõe e ele concede o direito de ser atacado pela rede social. Isso é importante. A gente... Uma via de mão dupla, né? Exato, porque a partir do momento que o médico vem, dá a cara a tapa, expõe procedimento, expõe centro cirúrgico, expõe o corpo do paciente, expõe... Ele faz prova contra ele, né? Exato. Então, ele a partir do momento prova contra ele. que o próprio profissional vem e usa a rede social para expor, como que nós vamos falar? Não, mas ele não pode ser exposto. E aquilo que eu falei, é aliado e adversário a internet, né? Ela funciona aí com uma grande aliada para informações. Exato. O médico ele se afasta, Lu. O médico ele se afasta do ditame ético de informação de caráter educativo. Ele tem que trazer informação, ele tem que trazer conteúdo. Ele vem e traz Imagina um só pedaço época, de um corpo Léo. humano. E nessa época, né, nesse momento de pandemia, com tantas dúvidas a respeito de Covid, de vacina, exato, de não sei, tanta coisa legal aí para estar se falando, dentro da própria área, aqui na dermatologia, qual o procedimento, se você tomar vacina, pode fazer. Se você fazer não sei o que, se você fizer isso, fazer aquilo, é tanta coisa, sabe? Tem tanta informação para trazer, eu não preciso expor. Então, quando o médico vem e expõe na rede social, fica difícil também a gente pensar que ele não vai ser exposto um dia. E o médico que achou que não vai ser exposto um dia, ele está errando 2 vezes. Então, acho que não vamos nem falar de ensinamento, que acho que a gente não está aqui para isso, mas a gente está aqui para discutir e para trazer essas provocações, né? Mas são provocações, são até de uma forma leve, tentar despertar ou para os colegas advogados esse sentimento de educar o médico no bom sentido, né? De trazer conteúdo para o médico, ou também para que a gente possa diretamente chegar ao médico, ao estudante de medicina que estão expostos. Pessoal, Direito Médico com Vinho, acho que a gente fechou com chave de ouro esse nosso primeiro encontro. Então, um brinde a todos. Vocês todos, muita saúde. Vamos dar um brinde, vamos tentar printar na tela aqui, ó. Dei um print. Eu acho que é importante a gente manter. Eu vou sugerir aqui o encontro para daqui exatos 15 dias, tá? Já estou com saudade. Vamos tentar manter o horário. Quarta-feira, 21 horas. Vamos ver se a gente consegue fazer, e aí sim, ao vivo, tá? Então, quem tem problema de agenda, reunião, algum outro compromisso, vamos tentar daqui 2 quartas-feiras, 21 horas, só o Zé que tem. Vamos tentar aí colocar essa próxima reunião ao vivo daqui 15 dias. Eu dentro do nosso cronograma aqui, eu participei dessa reunião como moderador. Então, eu vou passar aqui, ó, fazer assim. Para minha direita, Elvésio. Elvésio é o moderador da próxima, hein? E não tem como fugir, porque a gente vai fazer... Aqui tá assim, ó. Do meu lado tá Elvésio, Elvésio, Ju, Lu, Zé e Pati. Então, a gente vai fazer esse círculo. Moderador, então, na próxima vai ser o nosso grande amigo Elvésio. Então... Dono de Divinópolis. Como fala aqui no Nordeste, após a noite.
Vai chegar. Vai nada aqui. E todo mundo vai participar. Da próxima eu quero, então, ficar mais quieto e tomar vinho, enquanto vocês discutem. Bem, tá certo, Léo. Boa noite a todos. Direito Médico com Vinho. Daqui 15 dias, ao vivo, e daqui 10 segundos no WhatsApp. Um abraço a todos. Um abraço. Beijo, boa noite. Boa noite. Adeus.